Olá, gente. Espero que vocês estejam bem, seguros e dando continuidade aí à parte de química, né? A gente vai entrar agora na parte de funções inorgânicas, um tema que vai ser dividido em 2 semanas. Agora, nessa primeira semana, a gente vai ver número de oxidação, pH e as funções ácido e base, tá? Começando pelo número de oxidação, também chamado de NOx. O que é o número de oxidação? É a carga que um elemento assume ao realizar ligações. Em outras palavras, vamos lembrar que os elementos têm diferentes eletronegatividades, né, que é a vontade aí de ficar com o elétron, ou a força que ele consegue puxar o elétron para si. E essa diferença de eletronegatividade acaba gerando uma densidade eletronegativa ou eletropositiva em cada um dos elementos da minha molécula. Essa densidade eletronegativa e eletropositiva nada mais é do que o NOx, tá? A gente vai ver direitinho como a gente faz para calcular o NOx, mas saiba que a somatória dos NOx de cada um dos elementos da minha molécula vai ser igual à carga dessa minha molécula. A gente sabe também que algumas substâncias têm um NOx não exatamente fixo, porque tudo tem exceção, mas um NOx meio que fixo, e algumas outras o NOx não é tão fácil assim de supor. Só para a gente lembrar essa questão aí de eletronegatividade, quem puxa mais, puxa menos. Por exemplo, no caso da água, né, o oxigênio a gente sabe que ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele tem uma tendência de puxar mais os elétrons. Pensa que cada vez que ele puxa mais esse elétron, ele adquire uma carga negativa, né? Aqui no caso da água, o oxigênio ele está puxando desse hidrogênio uma vez e uma vez desse hidrogênio. Então a gente diz que ele ficou com uma densidade eletrônica 2 vezes negativa. Então a gente sabe que aqui nesse caso o NOx do oxigênio seria -2 e o raciocínio inverso o hidrogênio ele perdeu, não é que ele perdeu, né, mas foi puxado dele uma carga negativa. Se ele meio que, entre aspas, perdeu essa carga negativa, ele fica com uma densidade eletrônica positiva. De quantas vezes? Uma vez, porque é só uma vez que ele perde, e aqui também é só uma vez que ele perde. O caso do CO2, por exemplo. De novo, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, só que aqui, eu tinha uma ligação simples, né? Aqui eu tenho uma ligação dupla. Então, cada um desses oxigênios, com relação ao carbono, está puxando 2 cargas eletronegativas, né? Então, o oxigênio, de novo, ficou com uma densidade eletrônica de -2, esse aqui também, só que o carbono, ele perdeu uma carga negativa, 2 cargas negativas, 3 cargas negativas, 4 cargas negativas. Então, a densidade eletrônica final dele, na verdade é uma densidade eletropositiva, é +4, que no caso também é o NOx dele. Tá, vamos pensar assim, para ficar mais fácil, de que quem está puxando e quem está perdendo, tá? Sempre quem vai puxar é quem é mais eletronegativo e quem vai perder é o menos eletronegativo. Ok, aí como que eu vou determinar o NOx? Para substâncias simples, neutras, o NOx sempre vai ser 0. Então, por exemplo, o O2, o N2, eu não tenho uma diferença de eletronegatividade porque eu tenho 2 elementos iguais. Então, não tem ninguém que está puxando mais do que ninguém, então o NOx de cada um desses oxigênios aqui na minha molécula vai ser 0. A mesma coisa aqui no nitrogênio. Substâncias simples que têm uma carga, ou seja, que sejam íons. O NOx vai ser a carga desse íon. Então, por exemplo, o sódio aqui iônico, o Na+, qual que vai ser o NOx desse Na? +1, porque a carga dele é +1. O íon do oxigênio, que é o O2-, mesma coisa. Qual que é a carga dele? -2, então o NOx dele vai ser -2. E aí a gente vai começar a analisar as substâncias compostas, que é realmente o que é mais complexo, digamos assim. A gente sabe que, conforme eu já disse, o NOx resultante vai ser igual à carga. Se eu não tenho uma carga resultante, o NOx resultante é 0. Se eu tenho uma carga resultante, a soma aí dos meus NOx vai ter que ser o valor dessa carga. Como que a gente determina o NOx? Existem 2 NOx que a gente
vai precisar saber de antemão, que vai ser do hidrogênio e do oxigênio, que são os NOx, entre aspas, fixos que eu falei. O hidrogênio, o NOx dele, 99% das vezes é mais 1, e o oxigênio, 99% das vezes é menos 2. Existem exceções? Sim. No caso do hidrogênio, as exceções são os hidretos. Por quê? Hidretos é quando o hidrogênio está ligado a alguém que é menos eletronegativo do que ele. Então, por exemplo, aqui o sódio. Se ele é mais eletronegativo, vocês concordam que ele vai puxar mais esse elétron? Então, o hidrogênio vai acabar assumindo um NOx aí de menos 1 e o sódio, que é menos eletronegativo, um NOx de mais 1. A mesma coisa aqui para o cálcio. O cálcio é menos eletronegativo do que cada um aqui desses hidrogênios, então o hidrogênio acaba ficando com uma carga eletronegativa de menos 1, uma densidade, né? Eletronegativa de menos 1, e o cálcio com uma densidade de mais 2. Tá? Isso aqui vai acontecer só quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento menos eletronegativo do que ele, geralmente é o caso de metais. E aqui no caso do oxigênio, as nossas exceções vão ser os peróxidos, os superóxidos e especificamente o difluoreto de oxigênio. Aqui para o difluoreto de oxigênio é a mesma análise que a gente fez aqui. O oxigênio é um elemento muito eletronegativo, mas o flúor é mais do que ele. Então, o flúor vai puxar a carga, os elétrons, né, na verdade, mais do que o oxigênio. Então, o flúor é que vai ter uma carga eletronegativa. E o oxigênio vai acabar com uma carga resultante eletropositiva. Como são dois flúors ligados aqui, cada um tem uma densidade de menos 1, nesse caso específico, a densidade, o NOx, na verdade, do oxigênio, vai ser mais 2. O caso dos peróxidos é porque essa é a estrutura, né, do meu peróxido. Eu tenho dois átomos de um elemento formador e 2 oxigênios. Esse E aqui pode ser qualquer elemento. No caso aqui eu peguei a água oxigenada, então esse E eram hidrogênios. Aqui, entre esse oxigênio e esse hidrogênio, o oxigênio está puxando mais, ok? Ele pegou uma carga eletronegativa. Só que entre esse oxigênio e esse oxigênio não existe competição, entende? Então, na verdade, aqui esse oxigênio aqui, ele só está ganhando uma carga eletronegativa. Então, o NOx dele vai ser menos 1. E o mesmo vai acontecer com esse. Aqui eu não coloquei, mas a gente sabe que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Os superóxidos vai ser o mesmo raciocínio, tá? Vai ser no caso de metais alcalinos e alcalinos terrosos ligados a oxigênios, onde o NOx resultante do oxigênio vai ser menos meio, tá? Ok, entendi o que é NOx, entendi que alguns aí já são meio que pré-definidos, entendi que existem exceções, mas como que de forma prática eu vou calcular isso? Vamos pegar primeiro o exemplo da água, né? Nosso exemplo mais comum. A gente vai separar os elementos aqui dessa minha molécula. Então, separei os oxigênios dos hidrogênios. E aí, a gente vai determinar os NOx que a gente já conhece de antemão, que no caso é o oxigênio e o hidrogênio. E aí, aqui ficou fácil, porque é justamente os únicos elementos que a gente tem que formando a água. Mas, ok. Vou colocar aqui, qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2, e o NOx do hidrogênio é mais 1. Só de um átomo, tá? De cada um. E aí, a gente vai equacionar isso. Como? Multiplicar a quantidade do elemento pelo número do NOx do elemento. E somar, seja lá quantos elementos eu tiver isso, vai ser igual à carga da molécula. Então, ó, o número de hidrogênios vezes o número do NOx dos hidrogênios, mais quantidade de oxigênios que eu tenho e vezes o NOx do oxigênio. Vamos lá, nessa molécula aqui da água, quantos hidrogênios, eu tenho? 2. Então, coloquei 2 aqui. Qual é o NOx de cada um desses hidrogênios? Mais 1, isso a gente já sabe. Então, é 2 vezes mais 1. Quantos oxigênios eu tenho nessa molécula de água? 1. E qual é o NOx do oxigênio, de cada um desses oxigênios? Que na verdade é só 1, menos 2. Tudo isso dando 0, porque a gente sabe que a água não tem carga resultante, é uma molécula neutra. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes menos 2, menos 2, igual a 0. 2 menos 2 é 0. Esse exemplo serviu só para a gente saber mais ou menos como a gente vai proceder.
Mas vamos agora para um que a gente não saiba o NOx dos dois elementos. Por exemplo, o CO2. O oxigênio, a gente sabe qual é o NOx dele, é -2, então fiz aqui a separaçãozinha, né, a grade, e coloquei o NOx dele. Vamos equacionar? A gente vai falar quantos átomos de carbono a gente tem vezes o NOx do carbono, mais quantos átomos de oxigênio eu vou ter vezes o NOx do oxigênio, tudo isso dando a carga da nossa molécula, que mais uma vez é neutra. Quantos carbonos eu tenho no CO2? Um só. Qual é o NOx do carbono? Não sei, é a minha incógnita. A gente vai descobrir nessa equaçãozinha aqui. Quantos oxigênios eu tenho na minha molécula? 2. E qual é o NOx de cada um desses oxigênios? -2. Resolvo aqui. 1 vezes o NOx do carbono é o NOx do carbono, mais 2 vezes -2, -4, né? Resolvo essa equaçãozinha aqui, -4, passo para lá, vira positivo. O NOx do carbono é mais 4. Por quê? -2 vezes 2 é -4, mais 4 dá 0, é uma molécula neutra, ok. Vou fazer a mesma coisa aqui no caso desse nosso íon, só que aqui, lembrando, a carga da molécula não vai ser 0, vai ser -2. Ignorem aqui o mais 6, a gente ainda não sabe, tá? Na verdade, aqui o que eu sei é qual é o NOx do oxigênio, -2. Vamos equacionar quantos enxofres eu tenho, o NOx do enxofre, vezes o NOx do enxofre, mais quantos oxigênios eu tenho, vezes o NOx do oxigênio. Substituo os devidos valores aqui, lembrando que a gente só tem um enxofre, tá? Lembrando que o NOx do enxofre a gente não sabe, é nossa incógnita. Tenho 4 oxigênios, coloquei 4, e o NOx de cada um desses oxigênios é -2, tá? Aqui não vai ser igual a 0, porque é um íon, então tem uma carga resultante, vai ser igual a -2. Resolvo toda essa equaçãozinha aqui, a gente descobre que o NOx do enxofre é mais 6, ok? Por quê? -2 mais 4, -2 vezes 4, -8. -8 mais 6 dá quanto? -2, que é justamente a carga do meu íon. Coloquei aqui mais um exemplo, tá? Para vocês verem. Aí, por favor, tentem resolver. Nesse caso, eu tenho 3 átomos, e 3 tipos de átomos, na verdade, né? E 2 deles, um é o oxigênio, mas o outro, desses outros 2, não tem um hidrogênio. Então, como que eu vou proceder? Quando eu tenho mais de 2 átomos e não vai ser o hidrogênio, e eu não vou ter um hidrogênio e um oxigênio, ou seja, eu vou ter 2 átomos que eu não sei qual é o NOx, tentem trabalhar com base na família. Então, por exemplo, o sódio. A gente sabe que é do grupo 1. A gente sabe que elementos do grupo 1 têm uma tendência aí a perder elétrons, ou seja, ficar com uma carga positiva de +1. Então, eu coloquei aqui, supus que o NOx do sódio, nesse caso, é +1. O do oxigênio a gente já sabia, para que a gente só tenha uma incógnita na nossa equaçãozinha aqui, que seja o NOx do fósforo, que realmente a gente não teria como saber, como supor de cabeça, tá bom? Tentem resolver essa aqui, e se tiverem alguma dúvida, me avisem. Beleza. Visto a parte de NOx, agora a gente vai ver pH, que é também chamado de potencial, também chamado não, pH significa potencial hidrogeniônico. O que é o pH? A gente não vai adentrar muito a fundo nesse tema, tá? É mais para que vocês tenham uma noção para a gente entrar em ácidos e bases. pH, ele nada mais é do que o grau de acidez que você tem no seu meio aquoso. Então, ele foi estabelecido analisando qual que é o perfil de dissociação da água. A água, ela se dissocia em H3O+, que é o hidrônio. Também podemos chamar de H+, tá? Por muito tempo se achou que era H+, mas aí com o tempo a gente acabou descobrindo que na realidade o que existe não é o H+, é o H3O+, mas não é errado se vocês quiserem colocar H+. Se dissocia em hidrônio e hidroxila, OH-, beleza? E aí o pH, como assim? Essa dissociação, ela foi analisada a 25 graus Celsius e é uma dissociação muito, muito, muito irrisória, digamos assim, a concentração disso aqui. Então, para a gente não ficar com valores de 10 a menos sei lá quanto,
se colocou o menos log disso aqui, para a gente ter valores que variam de 0 a 14, tá? Então, a escala pH a gente sabe que varia de 0 a 14 e ela nada mais é do que o menos log da concentração de íons hidrônios que você tem aí em solução. Como eu falei, ela varia de 0 a 14, por quê? Se a sua concentração de hidrônio for igual à sua concentração de hidroxila, a gente fala que a solução é neutra e o pH é 7. Se você tem mais hidrônios do que hidroxilas na sua solução, a acidez da sua solução está acentuada e o pH está abaixo de 7, tá? De 0 a 7. Se você tem menos hidrônios do que hidroxilas, a sua solução está alcalina ou básica e o pH está variando aí acima de 7, indo de 7 até 14, tá? Aqui a gente tem uma escala de pH que mostra como muitas coisas do nosso dia a dia vão desde o 0 até o 14, tá? Então, por exemplo, o nosso estômago, o ácido estomacal, ele é bem ácido e, por exemplo, o desentupidor líquido de pia, que é popularmente chamado de diabo verde, eu não sei se vocês conhecem, a soda cáustica, é extremamente básico. E coisas neutras, por exemplo, a gente pode falar a água, né? Mas além da água, leite, sangue, enfim, é uma diversidade muito grande. Bom, agora entrando efetivamente nas funções semiorgânicas, a começar pela função ácido, a gente vai inicialmente utilizar o conceito de Arrhenius, tá? E onde diz que o que são, né, os ácidos. Os ácidos são as espécies que, quando elas estão em meio aquoso, elas vão ionizar e vão liberar os íons H+, ou, como a gente sabe que é o ideal, o mais correto, hoje em dia, os hidrônios, que são H3 ou mais. Percebam que aqui eu falei, são espécies que em meio aquoso ionizam. A partir de agora, é importante a gente fazer essa diferenciação, onde ionização a gente vai usar para ácidos e dissociação a gente vai usar para bases e óxidos. A gente vai ver na semana que vem o que são óxidos, tá? Para não gerar essa confusão aqui. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, de um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, muito conhecido. Eu tenho ele aqui, né, no meio aquoso. Qual é a movimentação natural que vai acontecer nele? Ele vai ionizar, formando um H+ e um Cl-, tá? Ou também uma outra forma é o HCl em água, vai formar o hidrônio e o cloreto, beleza? Características aí desses ácidos são compostos que têm o pH abaixo de 7, conforme a gente falou anteriormente. A força de um ácido, ela está ligada à facilidade de liberar hidrônios em fase aquosa. Ou seja, eu tenho aqui o meu ácido clorídrico, por exemplo. Quanto mais íons H+, ou hidrônios, né, no caso, quanto mais ele puder ionizar formando isso aqui, significa que mais forte é esse ácido. Mas por quê? Pensa que é porque você vai acabar tornando o seu meio, né, o seu meio aquoso, no caso, muito mais ácido, porque você vai ter mais íons dissolvidos, ou seja, o pH vai tender a ficar cada vez menor, se aproximar de 0. Por isso que a força do ácido a gente associa aí ao quanto ele é capaz de se ionizar. E aí, isso é mensurável, tá, pelo grau de ionização, alfa, onde a gente calcula numa relação entre o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Então, por exemplo, ainda usando o exemplo do HCl, pensa que eu tenho um meio aquoso aqui, um sistema, onde eu coloquei 100 moléculas de HCl, tá? Como está no meio aquoso, passado um tempo, a gente percebe que ocorre uma ionização natural aí desse HCl. Onde antes eu tinha 100 moléculas de HCl, agora eu tenho 92 moléculas de H+ e 92 moléculas de Cl-, que foram ionizadas, tá? Se separaram aqui, e 8 moléculas de HCl que não conseguiram se ionizar. Então, aqui, ó, eu tinha tudo HCl junto. Aqui, percebam que eu tenho alguns H+, alguns Cl-, mas eu também ainda tenho um resto, né, de HCl.
Então, qual seria o grau de ionização alfa desse nosso HCl aqui? O número de moléculas ionizadas, ou seja, 92 moléculas que se separaram, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, que basicamente é o que eu tinha inicialmente no meu sistema, 100. 92 dividido por 100 dá 0,92, ou seja, 92% do HCl tende a se ionizar. Então, o alfa dele a gente diz que é 92%, tá? Como que a gente vai fazer a classificação desses nossos ácidos, né? A gente vai utilizar 3 parâmetros principais. O primeiro é a presença ou ausência de oxigênio. Ácidos que não tenham oxigênio na sua composição, a gente vai chamar de hidrácido. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? O ácido clorídrico, bromídrico, cianídrico. E ácidos que tenham oxigênio na sua composição, a gente chama de oxiácidos. E aqui está a grande maioria dos ácidos que a gente vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, sulfúrico, carbônico, hipocloroso e muitos outros. A nomenclatura disso aqui, tá? A gente vai ver já já, não se preocupem. E aí a gente vai ver também com relação à quantidade de hidrogênios presente nesse nosso ácido. Então, por exemplo, o clorídrico, eu tenho um hidrogênio só, então ele é considerado um monoácido ou também monoprótico. O ácido sulfúrico, pode ver, eu tenho dois hidrogênios aqui, então ele é um diácido ou também chamado de diprótico. O ácido fosfórico, a gente vê que ele tem 3 hidrogênios aqui, então ele é um triácido ou triprótico. E por fim, o ácido pirofosfórico, a gente vê que ele tem 4 hidrogênios e é chamado de tetraácido tetraprótico. De diácido para baixo aqui, diácidos, triácidos, tetraácidos, são todos poliácidos ou polipróticos, tá? Porque eu já tenho mais de um hidrogênio na minha composição. Beleza, então eu sei classificar com relação à presença ou ausência de oxigênio, a quantidade de hidrogênios. A última classificação é com relação à força. Eu vou ter ácidos fortes, moderados ou fracos, tá? Os ácidos fortes, conforme a gente viu a constante de ionização, o alfa, se esse alfa for maior do que 50%, então mais do que 50% do meu ácido ionizou em meio aquoso, ele é um ácido forte. Se esse alfa for entre 5% e 50%, é porque ele é um ácido moderado. E se o alfa for abaixo de 5%, é um ácido fraco, tá? Lembrando que o alfa zero não é possível, tá? Sempre vai ter, mesmo que um valor muito baixo, sempre vai ter um pouquinho aí de ácido que se ioniza. Entendi que a força do ácido ela é estabelecida com base nesse alfa, mas eu sempre vou ter que saber quanto que ionizou e quanto que eu tinha inicialmente? Não, a gente tem algumas outras formas de entender a força desse nosso ácido. Os hidrácidos são meio que fixos, tá? Os mais fortes, sendo essa a escala de força, são os halogênios, com exceção do ácido fluorídrico, tá? Então, o ácido iodídrico é o mais forte, o bromídrico menos do que o iodídrico, mas mais do que o clorídrico. E aí o moderado é o ácido fluorídrico. Pensa, por quê? Lembra que o flúor é o elemento mais eletronegativo que a gente tem. Se ele é muito eletronegativo, essa ligação aqui, hidrogênio-flúor, é muito forte. Tanto que, lembra, na semana retrasada, a gente viu que é um caso extremo da interação de polo, que é a ligação de hidrogênio. Então, se essa interação é muito forte, dificilmente o flúor vai querer soltar esse hidrogênio para ionizar, entendeu? Então, é algo que está muito estável ali. Por isso que ele não é considerado um ácido forte, ele é moderado. E, por fim, os fracos vão ser todos os demais hidrácidos. Então, o sulfídrico, o cianídrico, o isocianídrico, e por aí vai. Sei classificar a força dos hidrácidos. Como que eu vou classificar a força dos oxiácidos? É bem fácil. A gente vai fazer uma diferença entre a quantidade de oxigênios que eu tenho nesse oxiácido, menos a quantidade de hidrogênios que eu tenho no meu oxiácido também.
E a gente vai chamar isso de delta, tá? Essa diferença. Se o nosso delta for maior ou igual a 2, vai ser um ácido forte. Se for menor ou igual a 1, vai ser um ácido fraco. Então, por exemplo, ó, o ácido nítrico. Eu tenho 3 oxigênios nessa minha molécula e 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. Ou seja, maior ou igual a 2 é um ácido forte. Agora, se eu pego o ácido carbônico aqui, eu tenho 3 oxigênios e 2 hidrogênios. 3 menos 2 vai dar 1, então é um ácido fraco. Tão fraco que a gente consome ele, quer dizer, não posso falar por todos, mas a gente consome ele cotidianamente, tá? Refrigerante, água com gás, é esse ácido que a gente tem no meio, tá? Porque pensa que é o gás carbônico quando ele se ioniza, perdão, é o gás carbônico quando ele está em meio aquoso, forma isso aqui, tá? E, por fim, uma outra forma, essa sendo a mais ideal, mas vocês vão ver mais pra frente, eu só vou comentar, de a gente medir a força do ácido é pela constante de acidez. Quanto maior for, também chamado de Ka, quanto maior for esse meu Ka, mais forte vai ser o ácido. De uma forma prática, o que é esse Ka? É a concentração dos meus íons dividido pela concentração do meu ácido que ainda não foi ionizado. Então, lembra, eu tenho aqui o sisteminha, né? Tipo, eu tenho o HCl, a água, e isso aqui ioniza. Como que é calculado o Ka? Reagente dividido pelos produtos. Não se preocupem, vocês vão ver direitinho isso mais pra frente, tá? Mas aí, basicamente, aqui seria, o Ka seria a concentração de cloreto vezes a concentração de hidrônio dividido pela concentração de ácido clorídrico, tá? E aí, quanto maior for isso, pensa, para eu aumentar isso aqui, eu preciso aumentar aqui o que está no meu numerador. Então, eu preciso ter uma maior quantidade de íons nesse meu sistema e uma menor quantidade do ácido na sua forma inicial, tá? Ok, uma parte muito importante que vocês precisam saber, infelizmente, porque eu entendo que é muita coisa, são as nomenclaturas dos ácidos, tá? Mas a gente vai bolar aqui um esqueminha para ficar mais fácil para vocês. Os hidrácidos, vamos começar por eles, que é mais fácil. A nomenclatura deles é muito fácil, porque independentemente do NOx, vai ser sempre a mesma. Você vai falar que é um ácido, colocar o nome do seu elemento formador e adicionar no final o sufixo hídrico. Então, por exemplo, aqui o HCl é um hidrácido, porque eu não tenho oxigênios, né? A gente chama de ácido clorídrico. O HCN, ácido cianídrico. O HNC, aqui é importante a gente saber essa diferenciação, tá? Esse íon aqui é o cianeto, que é o CN. Quando é NC ligado a alguém, é isocianeto, tá? Mas, então, ambos são hidrácidos, né? Não tem oxigênio. Então, aqui é o ácido cianídrico e aqui é o ácido isocianídrico. Então, percebam que eu só adicionei o sufixo hídrico, tá bom? Oxiácidos a gente vai ter que analisar um pouquinho mais a fundo para entender a nomenclatura. Mas aqui eu montei uma tabelinha que vocês decorando fica bem mais fácil. E aí aqui vocês vão ver a importância de a gente ter entendido o que são os NOx. A gente vai, novamente, começa por ácido. A gente talvez tenha um prefixo, o elemento formador, né, o nome dele, e o sufixo. Se o NOx for 1 ou 2, a gente vai adicionar o prefixo hipo e o sufixo oso. Se o NOx for 3 ou 4, o prefixo não existe e o sufixo é oso. Se o NOx for 5 ou 6, o prefixo também não existe, o sufixo é ico. E se o NOx for mais 7, o prefixo é per e o sufixo é ico. Temos exceções? Como sempre, sim, tá? No caso do carbono, do silício e do boro, se eles tiverem nesses NOx aqui, mais 4, mais 4, mais 3, a terminação é ico, beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O HClO, o oxigênio tem um NOx de menos 2, como a gente já sabe. O hidrogênio tem um NOx de mais 1. Então, o NOx do nosso cloro aqui vai ser mais 1. NOx mais 1
a gente vai adicionar o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, ácido hipocloroso, ok? Esse H3PO3, vamos ver. O NOx do nosso oxigênio é -2, do hidrogênio é +1. Façam essa, para praticar, né? Façam aqui esse equacionamento, vocês vão ver que o NOx do fósforo, nesse caso aqui, é +3. Se o NOx é +3, a gente não vai ter um prefixo e a gente vai adicionar o sufixo oso. Então, ácido fosforoso. Aqui, o H3PO4, eu ganhei um oxigênio com relação ao ácido fosforoso. Então, vamos ver como fica. De novo, o NOx do oxigênio -2, do hidrogênio +1. Faço o equacionamento, vocês vão ver que o NOx, nesse caso, do fósforo, vai para +5. Então, se o NOx é +5, não tem o prefixo e o sufixo é ico. Então, de ácido fosforoso virou ácido fosfórico, beleza? Por fim aqui, o HClO4, eu tenho 4 oxigênios e só 1 hidrogênio. Se vocês fizerem esse equacionamento, vocês vão ver que o NOx do cloro aqui vai ser +7. Então, eu tenho um prefixo nesse caso, sendo o prefixo per, e o sufixo é ico, tá? Ácido perclórico, tá bom? E aí aqui H2CO3, se vocês fizerem esse equacionamento, vocês vão ver que o NOx desse nosso carbono é +4. Só que ao invés de eu usar a tabelinha, lembra que é uma exceção, então eu não vou chamar de ácido carbonoso, eu vou chamar de ácido carbônico, porque eu vou usar o sufixo ico, tá? Uma forma de vocês decorarem isso aqui, pensa que aqui, NOx de 1 a 4 são os menorosos, tá? Oso. E o NOx de 5 a 7 são os maióricos, então termina em ico, beleza? Bom, agora que a gente já falou sobre as funções ácidos, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções base, mas, no geral, vocês sabendo a função ácido, ela é meio que um espelho para tudo que vai acontecer na função base, só que ao contrário, digamos assim. Então, vocês entendendo tudo o que aconteceu ali para as funções ácido, fica muito mais fácil de entender tudo que vai acontecer aqui para as funções base. Novamente, a gente vai usar o conceito de arrênios, tá? Assim como no ácido, o ácido era uma espécie que ionizava e formava hidrônios, a base vai ser uma espécie que vai se dissociar em meio aquoso. Lembra que a gente diferenciou ionização e dissociação. A base vai ser uma espécie que vai dissociar em meio aquoso e vai liberar as hidroxilas ou hidróxido. Tá? Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, NaOH, em meio aquoso, vai se separar no sódio Na+, e no OH-, a hidroxila, tá? A presença dessas hidroxilas no seu meio aquoso torna o seu meio básico alcalino. E aí o pH tende aí a estar entre maior do que 7 ou no máximo 14. Tá? A força da base, assim como no ácido, ela está diretamente relacionada à facilidade que essa base vai soltar os seus íons, então vai se dissociar em fase aquosa. E assim como na base, a gente vai ter um grau de dissociação, né? Assim como no ácido, a gente vai ter um grau de dissociação. No ácido era a ionização, aqui é a dissociação, que vai ser a medida entre o número de moléculas que foram dissociadas e o número de moléculas dissolvidas, basicamente quanto que se separou e quanto que você tinha inicialmente no seu sistema, tá? Quanto maior esse alfa aqui, maior é a força da sua base. A classificação das bases, ela é muito similar também às dos ácidos, mas eu diria até que um pouquinho mais fácil. A gente vai classificar com relação à quantidade de hidroxilas ou hidróxidos e a força, somente. A quantidade de hidroxilas, a gente vai ter monobases, dibases, tribases ou tetrabases. Então, aqui o hidróxido de sódio eu só tenho um OH, então é uma monobase. O hidróxido de cálcio, eu tenho 2 OHs, então é uma dibase. Aqui o hidróxido de ferro 3, a gente tem 3 hidroxilas, então é uma tribase. E o hidróxido de chumbo 4, eu tenho 4 hidroxilas, então é uma tetrabase, tá?
Com relação à força, a gente vai ter duas formas aí de analisar. Primeiramente, mais fácil aqui a constante de dissociação, o alfa. A gente só vai ter bases fortes ou fracas, tá? A gente não tem bases moderadas, diferentemente dos ácidos. Se o alfa for maior do que 5%, a base é forte, se for menor, é fraca, tá? Outra forma também de a gente classificar, mais no olhômetro, digamos assim, metais alcalinos e alcalinos terrosos, então os grupos 1 e 2 da nossa tabela periódica, são bases fortes, tá? Então, NaOH, CaOH, KOH, né? Opa, aqui faltou um 2, perdão, gente. CaOH2, né? São bases fortes e as bases fracas são todas as demais, né? Então, as que são formadas por ferro, por chumbo, estanho. As exceções, como sempre, existem, e são o magnésio e o berílio, tá? São metais alcalinos terrosos, a gente sabe, são do grupo 2, mas, diferentemente do esperado, não são bases fortes, tá? São bases fracas. Mas são só essas duas exceções aí. Nomenclatura das bases, assim como a gente viu para os ácidos, a gente vai ter dois casos aqui. Casos onde as bases, o metal formador da nossa base, né? O cátion, ele vai ter um NOx fixo, e aí seriam esses casos aqui, todos os elementos da família 1A, da família 2A, mais alumínio, zinco, cádmio, prata e amônio. Esses são os nossos casos onde o NOx é fixo e a nomenclatura é bem mais tranquila, porque a gente só vai dizer hidróxido de e o nome do cátion. Acabou. O outro caso, que aí a gente vai ter que parar para analisar um pouquinho melhor, são os casos onde o nosso cátion tem um NOx variável, tá? Vai ser o caso do ferro, do cobre, do ferro, do cobalto, do níquel, do cobre, do mercúrio, do ouro, do estanho e do chumbo, tá? E aí, por exemplo, o ferro, o cobre, o cobalto, de novo, o ferro, o cobalto, o níquel, eles podem assumir o NOx mais 2 ou mais 3. O ouro, por exemplo, mais 1 ou mais 3. Eu diria que, assim, é muito importante vocês saberem todos, mas, por exemplo, o ferro é muito essencial, tá? O ouro também é bastante cobrado. E os de NOx fixo, realmente é importante vocês saberem todos, em especial grupo 1, 2, alumínio e amônio, tá? Mas voltando para o caso do NOx variável, como que a gente vai dar a nomenclatura aí dessas bases que o cátion tem um NOx variável? A gente tem duas formas de nomear. Qualquer uma das duas é válida, tá? Ou a gente vai dizer hidróxido de, o nome do cátion e o NOx em algarismo romano, já a gente vai ver na prática isso, ou a gente vai dizer hidróxido cátion e um sufixo. E aí a gente vai omitir o D, tá? Então, vamos ver exemplos, porque aí fica sempre mais claro. NaOH, vamos lá, o nosso cátion é o Na+, certo? O sódio, que a gente sabe que faz parte do grupo 1 da tabela periódica. E aí, lembrando aqui, grupo 1 é um NOx fixo, não tem outra opção. Então, a nomenclatura é fácil, é só colocar hidróxido de e o nome do cátion. Então, hidróxido de sódio, beleza. O cálcio é a mesma coisa, grupo 2 da tabela periódica, o NOx não tem como se apresentar de outra forma que não mais 2, então a nomenclatura fica fácil, hidróxido de cálcio, tá? Amônio aqui, ó, a mesma coisa, o NOx é fixo, mais um, hidróxido de amônio, beleza? Aí aqui um exemplo do ferro, que a gente vê aqui que o NOx dele é variável, tá? Vamos lá, como que a gente vai saber qual é o NOx do meu cátion na minha base? É fácil, gente, porque a hidroxila, o NOx dela sempre vai ser -1. Então, o que resta? O ferro, o NOx dele caiu aqui para baixo, então esse número que está aqui é o NOx, ficou fácil. O ferro aqui, ó, a mesma coisa, ele é um ferro mais 3 e o NOx dele caiu aqui para baixo, ficou o FeOH3. E aí, como que vai ser essa nomenclatura? Tenho duas formas, ou usando o algarismo romano ou usando o sufixo icuoso. FeOH2,
o ferro ele pode ter o NOx mais 2 ou mais 3. Lembra, igual nos ácidos, o menor NOx é porque é menoroso. O maior NOx é porque é maiórico. Então, o ferro que pode ter o NOx 2 e 3, o 2 é menor do que o 3. Então, ele assumiu ferroso, hidróxido ferroso. O ferro 3, que é o NOx maior do que o 2, ele é maiórico. Então, assumiu o nome hidróxido férrico. Outra forma de a gente nomear, que eu considero mais fácil, eu utilizo mais, é a gente colocar hidróxido de, o nome do cátion, e o NOx dele em algarismo romano. Então, aqui, hidróxido de ferro 2 e aqui, hidróxido de ferro 3. Beleza? Aqui, eu destaquei para vocês que a gente estava utilizando a definição de ácido e base de Arrhenius, né? E lembrando que Arrhenius, ele dizia, você joga a sua molécula na água, o que ela vai formar? Hidrônio ou hidroxila? E isso vai definir se é um ácido ou uma base. É uma teoria válida, tanto que a gente utiliza, mas ela tem algumas problemáticas, sendo a principal delas, você depende única e exclusivamente assim da água para fazer a sua definição. E às vezes você tem um cátion ou um ácido ou uma base que você joga em um outro solvente que não a água, e aí você não consegue definir a acidez ou a basicidade dessa sua molécula com base na teoria de Arrhenius. Então, a gente tem outras duas teorias, tá? Uma delas é a de Bronsted e Lowry, são dois químicos diferentes, tá? Onde eles dizem que ácidos são substâncias que doam H+, e bases são substâncias que recebem H+, tá? Por fim, a gente tem a teoria de Lewis, que a bem verdade é que é a mais completa, ainda que seja a mais complexa, é a mais completa porque ela se baseia em elétrons, e quando você faz a análise química através de elétrons, dificilmente a sua teoria ela tem furos, digamos assim. Então, Lewis definiu que ácidos são aqueles compostos que recebem pares de elétrons, e bases são os compostos que doam pares de elétrons. Faz sentido, porque base a gente associa a tudo que tem elétrons excedentes, então você consegue doar aquilo que você tem sobrando, e ácidos, você recebe aquilo que está em falta para você. Uma dica, né, se baseando na teoria de Lewis, uma dica para a gente determinar quem é a base, quem é o ácido, é mais fácil a gente começar pela base, e aí a gente procura quem que tem carga negativa ou par de elétrons livres, excedentes, né? Porque, como eu disse, você geralmente doa aquilo que você tem sobrando, tá? Mas aí, maiores análises a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente, depois, quando a gente olhar reações entre ácidos e bases, tá bom, gente? Obrigada, espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, é só nos procurar.